Paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar sobre Davi Miranda, o missionário Davi Miranda, fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Eu não vou falar mal, mas o que eu vou falar é o seguinte: ele sofreu um atentado e ele recebeu tiros e Deus deu o livramento. Até aí tudo bem, Deus deu o livramento. Só que depois desse atentado, colocaram um vidro à prova bala no altar da igreja. Eu pensava que era uma rádio, que tinha a ver com a rádio, mas minha dúvida foi tirada que não tinha nada a ver com rádio. As pessoas falavam, criticavam, e eu pensava que tinha a ver com a rádio. Mas a Léa Miranda, lá no Instagram, perguntaram a ela, e ela disse que realmente era um vidro à prova bala. Aí é que está o meu assunto de hoje. Se ele é o pai da fé, considerado o pai da fé, se ele orava tanto que, segundo a mulher dele, o joelho era calejado. Se ele... Então, para ele ter sido o pai da fé de alguns, não era para ele aceitar ele ficar... Aí ele ia subindo assim no altar... Aí ele parecendo, aí pior do que o Papa João Paulo II, que o Papa João Paulo II, ele também sofreu um atentado, mas era só o carro papal, né, que era a prova bala. Mas lá, a catedral, lá dentro da paróquia, lá, não. Então, isso para mim, meus irmãos, no meu entender, isso é falta de fé. O apóstolo Paulo não andava com vida à prova bala, Jesus não andou com vida à prova bala. Eu nunca vi. Tem um bicho ali, ó. Só Deus na causa. Então, Jesus, ele morreu na cruz, ele morreu. Alguns servos de Deus foram martirizados, foram matados, morreram por amor a Cristo. Então, se Deus livrou a primeira vez ele, por que não livraria a segunda? E se Deus não livrasse, ele partia para a glória sem martirizado. É até uma honra, né? A gente partir dessa terra martirizado, como mártir. É até uma honra a gente partir. Por exemplo, eu tô pregando ali, alguém vai lá e me mata. Porque eu estou pregando o evangelho. É uma honra. Porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganha-la, disse Jesus. Então, isso foi uma falta de fé dele. Ele aceitar, mas foi a família. Mas só em ele aceitar, isso aí leva também, isso foi uma falta de fé. Isso eu nunca vi no meu evangelho, na história cristã, um negócio desse. Daniel Berguna Vingre, que fundaram a Assembleia, morreram morreram em outro país. Eles não foram enterrados no Brasil, embora eles eram suecos, mas eles foram morar nos Estados Unidos e eles vieram para o Brasil fazer missão e acabaram fundando a Assembleia. Mas nenhum foram enterrados no Brasil. Nenhum deixou heranças, deixou herdades. Nenhum ficou em vida à prova bala ou precisando de guarda-costa. Deus sempre livrou eles. E quando foi para eles partir, chegou o dia de partir. Então, entenda assim, se fosse para ele morrer martirizado, ele ia morrer martirizado, era assim que Deus ia levar ele. O Deus que livrou a primeira vez, livraria a segunda vez. E se Deus não livrasse a segunda vez, é porque Deus queria levar ele. Mas como foi que ele morreu? Ele morreu de infarto fulminante, causado por um medo muito grande. Segundo o neto dele contou, a fonte que eu vi o neto dele contar, que ele recebeu um trote que uma das filhas dele foi sequestrada. E era mentira. E ele acreditou nessa mentira,
Davi Miranda filho, o filho dele ligou para ele não queria nem que o filho dele viesse, porque ele ficou com medo, disse que poderia ser o sequestrador. Quer dizer, ele teve medo, e medo é incredulidade. E ele começou a ter medo, entrou em pânico, provavelmente a pressão aumentou, e aí é onde foi o infarto fulminante. Ele morreu assustado, em desespero, ele morreu com medo, ele morreu assombrado, ele morreu com medo de sequestro. Ele perdeu assim um pouco a fé. Foi uma morte muito, como que foi quase que martirizado, entre aspas. Por quê? Porque foi através de uma pessoa de má fé, usada por Satanás, que conversou com ele no telefone dizendo que uma das filhas dele foi sequestrada. Ele mostrou também amor pelos filhos, né? Porque ele se preocupou com as filhas. E nessa preocupação aumentou a pressão, provavelmente, porque preocupação aumenta a pressão, talvez mais do que o próprio sal. E ele morreu desesperado, acreditando que realmente a filha dele foi sequestrada. Aí foi aonde o Davi Miranda Neto ligou para ele, aí foi aonde ele confiou que era Davi Miranda Neto e Davi Miranda Filho. É que eu errei. E Davi Miranda Filho disse, eu vou aí, pai. E ele, não venha não, porque se você vir aqui pode ser o sequestrador, pensar que é o sequestrador. Então ele estava muito desesperado. Ele estava com muito medo. Ele que disse que as pessoas que saíssem da Deus é Amor, ele disse que ia pegar doença e grande desespero. O mesmo que disse que o povo ia ficar em desespero, que saísse da Deus é Amor. Eu saí da Deus Amor, já fui da Deus Amor. E depois que eu saí Jesus me curou na Deus Amor, já recebi cura de Jesus, não da igreja. Jesus já me curou na Universal do Reino de Deus. Eu já recebi cura lá de Jesus na Universal do Reino de Deus. Então, eu saí da Deus Amor. Jesus já me curou na Quadrangular, que eu já fui da igreja do Evangelho Quadrangular. Então, Jesus cura em qualquer lugar. Quem cura é Jesus, não é placa de igreja da igreja. E ele disse que o povo que saísse da Deus é Amor, ia ficar em grande desespero, ia ficar doente, não é verdade? Ele falou. Ele é ser humano, ele errava também, ele falou. E quem ficou em desespero foi ele. Ele ficou em desespero, com medo de sequestrador, Davi Miranda Filho querendo ir, ele falando que não era para vir, que senão ele poderia pensar que era o sequestrador. Assim disse o neto dele. Estou falando da fonte do neto dele que falou. Está no YouTube. E nesse desespero, a pressão provavelmente aumentou, ele infartou. Ele morreu em desespero. Que Deus o tenha, mas ele morreu em desespero, é o que eu desejo de coração. Que eu não desejo a condenação eterna para ninguém, porque Jesus disse que ele veio, que Deus quer que todos sejam salvos. Mas nem todos são, mas é a vontade de Deus que sejam. Mas nem todos são. Então ele morreu desesperado, morreu com medo e morreu de qualquer jeito. Morreu com 50, 70 e poucos anos. Morreu de qualquer jeito. Não adianta, meu irmão, correr da morte. Ai, eu vou botar esse vidro da prova bala, porque se alguém vir me dar um tiro, me livra da bala. Mas o Deus que livrou a primeira vez não poderia livrar a segunda? Poderia. E se não livrasse, ele não poderia ser salvo? Poderia, se Deus quisesse levar a pessoa, não livrar. Que Deus pode não livrar a pessoa de um assalto seguido de morte, e Deus pode livrar só da morte. Deus pode livrar a pessoa 100%, por exemplo, livrar de ser assaltado e livrar também da morte. E outro Deus pode livrar só do ladrão matar, mas não livrar do roubo. E assim vai. Deus faz o que Deus quer. Deus poderia não livrar ele e levar ele martirizado. E Deus também poderia livrar. E Deus livrou ele do trote? Não livrou. Deus livrou ele do infarto? Não livrou. Deus livrou ele do pânico, do medo? Não livrou. Não livrou. Então isso é falta de fé. Pedro não teve medo de... Ele pregava, ele disse, persuadeu a Deus aos homens. Pedro não teve medo de morrer matado, os apóstolos não tiveram medo de morrer matado, porque quem está cheio do Espírito Santo está pregando ali o Evangelho.
Ele não está nem aí que alguém dá um tiro na cabeça dele, não está nem aí que alguém mate ele, porque ele é como o apóstolo Paulo. Eu sei que tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, para mim, os fundadores da Assembleia de Deus, deu mais esse exemplo, deu mais, Daniel Berg Gunavingre, deu mais esse exemplo. Daniel Gunavingre morreu na Suécia, foi embora para a Suécia, não levou nada do Brasil, a não ser a esposa e os filhos. E pela história que eu tenho, a história da Assembleia de Deus, ele ainda ficou triste porque uma filhinha dele, ou foi um filho, uma filhinha pequena, criança, foi enterrada no Brasil. Que aquele povo antigo tinha essa tradição, né? De, eu quero ser enterrada na minha terra. Antigamente tinha isso, não sei. Hoje o povo não liga para esse negócio. Então, o outro também, ele morreu novo, com 53 anos, morreu do Gunavingre. Deixou até filho pequeno. O Daniel Berg já morreu com 70 e tantos anos, quase, não sei se foi a idade de Davi Miranda, ou mais ou menos isso. Mas também não levou nada. Então, a preocupação, a falta de fé, mas via tanto milagre, entre aspas, via tanta cura, e não tinha fé de que se levasse um tiro fosse para a glória. E se ia para a glória, Paulo não disse o viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo não disse que queria, estava em dúvida, que queria partir, ou seja, ele queria partir, ele queria morrer, não que ele estava com depressão e que ele estava com desejo de suicídio, porque o que tem depressão, ele tem desejo de se matar e de morrer, de tirar sua própria vida. Já o Paulo, ele não teve desejo de se matar, ele não teve desejo de morrer, de tirar sua própria vida. Paulo teve desejo de partir, ou seja, morrer para se encontrar com Cristo. E acabou se encontrando com Cristo. Estevão morreu cheio do Espírito Santo, apredejado. Então nós não temos, se a pessoa ora tanto, cala de joelho, ora tanto, busca, ora tanto, para que esse medo, esse pânico todo? Para que esse medo, para que esses vidas à prova bala? Que eu nunca vi no meu evangélico, nunca vi história de fundador nenhum ter que usar vidro à prova de bala. Parecendo aqueles carros do banco, carro de banco. Então isso aí, meus irmãos, não estou falando mal dele não. Ele teve as partes positivas, ele foi um homem de muita oração, muito jejum, muita fé. Mas eu estou dizendo que no finalzinho da vida dele, ele perdeu um pouco a fé. Isso é falta de fé, meu irmão. Como ele dizia, né? Se isso não for milagre, eu não sei mais o que é milagre. E digo eu, se isso não for falta de fé, vida à prova bala. Pânico na hora da ligação. Sua filha foi sequestrada, sendo que era mentira, que era um trote, um homem usado por Satanás, um homem ou uma mulher, para poder matar ele mesmo do coração. Se isso não for falta de fé, porque se... Eu sei que a pessoa que é mãe, que é pai, sua filha foi sequestrada. Silvio Santos, a filha dele foi sequestrada, nem por isso ele infartou. A Patrícia Bravanel foi sequestrada, eu lembro da época. E nem por isso Silvio Santos infartou. E ele não era novo, não, que Silvio Santos tem 90 e poucos anos. E nem por isso Silvio Santos ficou em desespero, em pânico. E olha que ele não é crente evangélico, não sei agora, né? Mas na época, quem era a Patrícia Bravanel, que era evangélica. E hoje, não sei se está desviada, não sei da vida dela. Eu sei que ela era evangélica na época. Era até mais, pelo menos pelo pouco que eu vi, ela era até mais assim, temente. Inclusive, ela teve o sonho e a interpretação é que ia acontecer e realmente ela ia passar por essa prova. Então, ele que era um homem de muita oração, de muito jejum, era para ele ficar calmo na hora do sequestro ali. Dar exemplo de calmo, tá bom, vamos dar o dinheiro. E orar e ter paz. Isso não é falta de preocupação, não. Isso é fé, que Deus não vai deixar acontecer nada com as filhas. Mas ele ficou em pânico, tanto que o próprio neto falou que quando Davi Miranda filho, quem falou não foi o Davi Miranda neto, não. Eu vi a reportagem aqui no YouTube, é um dos filhos de Davi Miranda filho. Foi um dos filhos de Davi Miranda filho que falou. Então, o Davi Miranda neto estava na hora. Então, o filho de Davi Miranda filho falou que, inclusive, o filho de Davi Miranda filho fez aquele negócio do coração, ajudou a pegar ele e botar no carro.
E ele está falando a verdade porque ele disse que o avô falou isso daí. Não venha não, meu filho, não venha não, que eu posso ficar com medo de ser o sequestrador. Então isso é o quê? Falta de fé. O filho está falando que vai, eu vou para aí, pai. Não, não venha não. Então, meus irmãos, não deveria nem existir aquele vida à prova bala ali. Seria uma glória se ele morresse matado por amor ao evangelho. Ah, irmã, mas Deus deixou as autoridades. Quem disse que vida à prova bala é autoridade? A Bíblia diz, orai pelas autoridades que provém de Deus. Não temos as autoridades se faz o bem. Tem meio se faz o mal. A Bíblia diz que as autoridades é para